Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Vamos bater palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, hoje é a última Santa Ceia do ano, mas ocorrerá à noite. Então, sempre que temos a Santa Ceia, o culto pela manhã é voltado sempre para orarmos e buscarmos mais a presença do Pai. E nós estamos falando da campanha de Elias com as 12 pedras do altar, que vai seguindo hoje. À noite completaremos um mistério de Deus, que ninguém pode faltar na Santa Ceia. Aí começamos a preparação para a fase do aniversário da igreja, que vai ser completado sábado, que terá aqui uma festa do aniversário, e aí nós completaremos também essa fase importante das 12 pedras do altar. Mas nós já vamos fazer aqui uma leitura, porque a campanha ela é um tanto extensa e nós temos que completar ainda hoje esta fase aqui pela manhã. Então vamos ler uma passagem em São Marcos, no capítulo 1. Nós vamos ler o verso 19 para completar aqui a fase de alguns nomes ainda dos apóstolos. Hoje vamos falar nessa manhã do nome Tiago. Aí compõe aquelas fases dos nomes que apontam para os sentimentos e os nomes que apontam para comunhão com Deus. E a próxima etapa agora é os nomes que apontam para ser uma pessoa que combate o mal para servir a Deus. Então diz aqui em São Marcos 1:19: E então, passando Jesus por ali, um pouco mais adiante, então isso após chamar ali os primeiros discípulos, então viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, que nós já falamos sobre João, que era seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou também, ou seja, Tiago e João. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os trabalhadores, foram após ele. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então nós já falamos, com base na passagem do livro de Reis, sobre Elias restaurar o altar de Deus com 12 pedras. Então 12 é porque representa governo, por isso que Deus faz 12 tribos para fazer a nação de Israel. Daí que fala dos 12 como governo, como também os 12 apóstolos. Só que agora a igreja, ela tem que ter o altar dentro do coração, porque agora somos a igreja do Senhor. Mas por que não pode ter cada um 12? Não tem igreja que tem G12? Mas já foi pregado que os 12 é só para julgar as 12 tribos de Israel. Porque na realidade a igreja, ela não começou quando Jesus estava aqui na terra, ainda era o período da lei. A igreja só começou quando Jesus morreu e ressuscitou. Tanto é que se fosse para ter cada apóstolo ter os 12, o apóstolo Paulo, que era um apóstolo abortivo, que veio depois que Jesus ressuscitou e ele apareceu para ele no caminho de Damasco, então Paulo tinha que ter 12 também. Na realidade ele mandou foi multiplicar e fazer discípulos. Mas o 12 agora é a base do altar dentro do nosso coração, ou seja, os fundamentos do altar de Deus. Então um dos nomes que falaremos agora, e à noite, que é a outra fase, que é os mistérios de Deus, que vai começar a ser falado. Então fala também que Jesus, além de chamar os demais, como Natanael, que era traduzido também como o nome de Bartolomeu, como Levi ou Mateus, Felipe, como também João e também Pedro, que já foi falado, os demais que já foram ministrados. Falamos agora que também chamou Tiago, que era irmão de João. Existia 2 Tiago,
o Tiago que era irmão de João e o Tiago que era da família de Jesus. Esse Tiago da família de Jesus é que escreveu a carta de São Tiago, que ele tornou líder depois que Jesus ressuscitou. Aí que eles converteram a família de Jesus. Mas esse Tiago aqui é outro. Esse aqui é o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Então veja bem que Jesus também o chamou. E o nome Tiago, na original grego e no hebraico, é a mesma origem da palavra Jacó. Jacó é aquele que tornou Israel. E a tradução de Jacó quer dizer suplantador, aquele que agarra no calcanhar ou suplanta alguém. Então a palavra Tiago, ela é uma tradução com a mesma origem da palavra Jacó. Então quem foi Jacó? Por que Jesus chamou Tiago e o que tem a ver com o nome de Jacó? Então Jacó foi aquele que era para nascer o primogênito, mas foi Esaú. Mas Esaú não valorizou a primogenitura, mas Jacó valorizou. Aí com o tempo Jacó, ele adquire a primogenitura, porque Esaú vende por um prato de lentilha, e Jacó vai sendo mudado, transformado. A história de Jacó é que ele foi chamado de verme de Jacó, porque ele deixou ser tratado. E então Deus muda o nome dele para Israel, príncipe de Deus. Então o grande fundamento que Deus olha também em Tiago era para mostrar que o ser humano muitas vezes nem chance tem de nada, é só sofrimento, perecer, ser sempre desprezado, mas Deus pode mudar essa situação. Isso que ocorreu com Tiago, porque a tendência de Tiago seria ser desprestigiado, ou ninguém dá valor nele, ou não ter chance nenhuma. Mas Deus aplica a mesma coisa que ocorreu com Jacó, chama ele de verme e deixa ser tratado, mudado, e vira príncipe de Deus, e torna uma pessoa que lutou até com Deus, prevaleceu e tornou honrado para Deus. Então o grande princípio que Deus olha em Tiago é o princípio da pessoa que acha que não vai ter chance nenhuma. Então assim é o que ocorre nas igrejas, ou ocorre nos trabalhos, nas famílias, ou a pessoa nasce numa família que não tem bens, ou não tem cultura, não tem estudo, ou a pessoa acha que não vai ter sucesso nenhum, ou que para ele é só sofrimento, trabalhar para comer o pão de cada dia e não ver nada de alegria. Então muitas pessoas têm uma perspectiva só de fracasso, de derrota, de nada melhorar, de não ter sucesso em nada. Mas como que Deus reverte a situação? Para Deus mudar uma pessoa e transformar ele de uma pessoa que não tem nada, está na miséria, que ninguém dá nada por ele, nem tem cargo, não tem dinheiro, não tem profissão, ou está sempre só na miséria, a maneira que Deus usa é o princípio de Jacó. Por isso que Deus chama também Tiago, que isso compõe o altar de Deus, que é a pessoa deixar ser tratado. E Deus trata uma pessoa se a pessoa se deixar ser caracterizado como verme, como a palavra declara, que já foi pregado várias vezes sobre Jacó, que Deus chama ele de verme de Jacó. Verme é traduzido como também minhoca, ou um ser que não reage, mas ninguém dá valor para ele. Agora vai tratar uma cobra, você vai pegar uma serpente, uma cascavel, dá bosta, tem veneno, mata. Mas a pessoa que quer mudança, ele tem que falar: ó Deus, eu me aceito ser chamado verme, não vou reagir, pode me esmagar, pode me pisar, pode me humilhar. Então é o princípio de Tiago. Então Deus olha para aquele moço, fala: vem e segue-me também, e tornou apóstolo. Porque uma das partes do altar é a pessoa deixar ser tratada e mudado, é a pessoa não reagir, é a pessoa deixar Deus pisar nele, no sentido de quê? De esmagar. Como que Deus tratou Jacó? Então Jacó teve seu salário mudado pelo sogro, o sogro mudou
o casamento dele, que a noiva não era o que ele tinha escolhido, que era Raquel, e muda a noiva, e ele fica iludido, e ele tem que trabalhar anos e anos, mas ele não reage mais, ele obedece, ele crê em Deus, e ele é dado para ele escolher o salário dele, e ele escolhe ovelha salpicada, malhada, listrada, que nem nascia no rebanho de Labão, e Deus faz até nascer ovelha que não tinha na genética daquele rebanho. Então Deus vai mudando a história. Então ele passou a ser confiável, ele passou a ser uma pessoa perdoadora, uma pessoa mudada, que antes era suplantador, ladrão, e passa a ser uma pessoa perdoadora, paciente, dedicado, ao ponto que Deus muda então o nome de Jacó para Israel, príncipe de Deus. Então o sentido de Jacó aplica no chamado de Tiago. O altar de Deus precisa ter dentro do nosso espírito o princípio de ser tratável. Tem pessoas que não podem nem falar com ele, que já está esperneando, gritando. A pessoa já briga no trabalho, no casamento, dentro da igreja. Não pode falar nada para a pessoa mudar, consertar, ou a pessoa humilhar, ou ser transformado. A pessoa não gosta de ouvir o não, ele já sai da igreja, já briga, ele já parte para o pontapé. Então não serve para Deus. Então a pessoa, ele tem que estar atento para ser um verme. Então em qualquer lugar você fala, não, eu sou um verme mesmo, verme de Jacó. Verme é para ser pisado, mudar, transformado. Verme não reage. Então é nesse sentido. Não tente ficar reagindo com coisas que vêm contra você, no casamento, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar. A pessoa sempre quer reagir. Não que vai ser uma pessoa passiva, uma pessoa que não vai usar a palavra de Deus, mas é no sentido da reação do caráter. É deixar Deus tratar, é agir como Deus quer. Deus não usou assim para Jacó. O sogro de Jacó mudou o salário dele, mudou a noiva dele. Ele podia partir para a violência, brigar, contender. Ele já podia sair daquele trabalho e ir embora e falar que foi injustiçado, que foi mesmo. Mas ele preferiu falar, não, eu trabalho mais 7 anos, eu vou trabalhar de novo, mesmo que mudou o meu salário, mudou a proposta, mas eu não vou brigar. Então ele humilhou. Mas tem pessoa que não faz assim. Então para Deus não serve. Não há como Deus operar se nós não agimos na situação como verme. O verme é no sentido de aproveitar a situação para ser esmagado. É lógico que a pessoa continua trabalhando, falando, no trabalho, no casamento, na igreja, mas ele não reage como a serpente, que é dar veneno, matar, ou dar bote, ou dar as costas, ou reagir negativamente. Então nesse sentido é que Deus chama Tiago, que aponta para Jacó, aponta para a visão de agir como verme, no verme para Deus, porque verme para Deus nos tratar, não é ser pisado ou destruído por alguém. Só Deus é que pode nos tratar também, mas tem que nos agir como verme, no sentido de aproveitar a situação para agir como Deus queria. Então no caso de Jacó, ele foi depois agindo como Deus queria, em relação ao sogro, em relação à mudança do noivado, em relação ao irmão dele que queria matá-lo. Como que Jacó agiu quando ele vai voltando para encontrar Esaú. Esaú vem com 400 homens para encontrá-lo e matá-lo. Então Jacó vai colocando caravanas na frente e dando presentes para o irmão, caravanas de camelo, de ovelha, de riqueza. E os soldados encontram a caravana e perguntam, de quem que é essa caravana? Ah, do irmão de Esaú, Jacó, que está mandando presentes para ele. Tudo é presente para o irmão dele. Então cada vez que vai aproximando de Jacó, vai encontrando caravanas cheias de presente. Então na realidade Jacó foi dando tudo que ele conseguiu para o irmão. E na hora que eles encontram, eles se abraçam, se beijam e restitui e torna amigos de novo.
Ao passo que o próprio irmão fala: meu irmão, você deu todo esse presente para mim, não preciso não, é tudo seu de volta. Então restaurou, mas Jacó teve que agir igual um verme. Ele se dispôs, ele doou, ele não quis nem a riqueza que ele conseguiu para ele. Então é a disposição da transformação. Então isso precisa ter em nós para tornar o altar propício para Deus. Então, somando as outras pedras, então você nota que os nomes de alguns apóstolos sempre focam princípios do sentimento. Veja lá Natanael, sem dolo, a pessoa doador, que não planeja mal para ninguém. Felipe, ânimo todo dia, igual 100 homens animados. Como também André, que luta e luta e não desiste, pode até morrer, mas não desiste da batalha, igual os valentes Davi. Levi, que roubava os impostos, mas ele ouviu a voz de Deus e seguiu. O cristão é sim, sim, não, não, ele não fica ouvindo falatório. O que mais tem nas igrejas é falatório, murmúrio. Você viu, aquele irmão falou isso, aquele falou outro, e vai espalhando boato. E quem conta um ponto, aumenta um ponto. Ninguém conta um relato sem aumentar uma coisa. Por isso que Deus não aceita ficar falando, é sim ou não. O demais é procedência maligna. Por isso que Deus chama Levi, tornou Mateus. Que Levi quer dizer aqueles que tornam íntimos de Deus e fala o que Deus mandou falar, é o significado. E Pedro, que é traduzido como pedra, mas é traduzido como aperfeiçoamento, subiu os degraus da fé, que já foi pregado. João, aquele que é íntimo de Deus, o discípulo amado, aquele que reencostou no peito de Jesus, ou seja, amar o Senhor acima de tudo. Aí chega nessa passagem agora de Tiago. Veja que vai somando cada pedra e vai compondo o altar, como também os 12 apóstolos, foi a base para Jesus levantar a sua obra, mas agora é dentro de nós. Então, como que nós agimos diante do mal contra nós? Como que devemos agir para Deus nos mudar? Então não é reagir, é virar verme. Tudo que você enfrenta e vai afetar suas emoções, então você fala: não, eu sou verme. Verme é para ser pisado, não é para reagir, não é para lançar veneno, nem dar bote em ninguém. Sempre vai ocorrer coisas, na sua família, na igreja, no trabalho, qualquer lugar, vem algo para tentar que você reaja igual uma serpente. Mas você fala: não, minha reação é de verme, de minhoca, pode me pisar. Aí você vai ser um altar aprovado e Deus te honrará. Então assim nós completamos mais uma fase dessa parte agora que compõe o altar de Deus. Agora nós vamos entrar em outra fase, logo mais à noite, e falar já dos mistérios de Deus e as outras partes do altar. Inclusive tem que falar até de Judas. Mas por que Judas traiu? O que significa Judas? O que aponta hoje para a volta do Senhor? E os demais que ainda faltam? O que tem a ver os outros apóstolos para o altar ser preparado? E por que Elias jogou água no altar? E por que jogou 2 vezes água? E aí caiu fogo no altar. Então aí nós completaremos a partir da noite, na Santa Ceia, essa fase da Igreja Gloriosa. Então agora nós vamos orar, que esse período é reservado com um tempo maior para a oração. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Então comece a glorificar a Deus. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, nesse momento agora, entrando em oração, ó Pai, para a grande Santa Ceia que teremos logo mais à noite, a última Santa Ceia do ano, e preparando para a volta do Senhor. E também, ó Pai, para termos mais e mais a visão da igreja gloriosa do Senhor, que é a igreja, Pai, que Jesus vem buscar para reinar com Ele eternamente. Ó Deus amado, ó Deus querido, que nosso altar esteja todo dia preparado para Deus, como Deus falou com o profeta Elias, para consertar o altar
e pegou as 12 pedras. Assim também, ó Deus, para ter grande avivamento, o altar do nosso coração tem que estar propício para Deus, no local certo, na posição certa, com os elementos certos. Deus de amor, Deus de misericórdia, abençoa mesmo a todos, ó Pai, nesta manhã profética, e abençoai logo mais à noite a grande Santa Ceia, a última do ano, ó Pai, onde Tu tem autorizado revelar os segredos, ó Pai, do altar de Deus, os segredos dos mistérios, ó Pai, para um grande avivamento, ó Deus amado. E quando o altar está reparado, restaurado, ocorre um avivamento gigantesco. Deus tem os seus remanescentes para um grande avivamento. Deus de amor, nos ajuda, Pai, a ser agradáveis a Ti, a sermos propícios para ó Pai, o plano de Deus, a estarmos, ó Pai, segundo a vontade de Deus. Opere grandissimamente em mais esta manhã de oração, em mais esse dia de clamor, em mais esse dia de súplica, Pai. Ó Senhor, está entregue a Ti esse dia, que todos possam vir para a grande Santa Ceia e preparando para mais um período que entramos na Igreja Gloriosa, uma visão, ó Pai, que Tu mostrou tantas situações e visões e revelações, que ainda tem, ó Pai, palavras a serem reveladas, mas Tu falou que quando muitos assimilar a mensagem simples do Evangelho, que é agir como Cristo agiu, Tu operará a igreja ser arrebatada. Deus de amor e misericórdia, abençoa mesmo nesta manhã, Pai, a todos que vieram orar e preparando para a noite. Abençoa este ministério, esta semana festiva, Pai. Deus de amor e de misericórdia, em nome de Jesus, que venha do norte, que venha do sul, que venha do leste, que venha do oeste, do centro, de todos os locais. O inimigo não pode reter nem segurar os filhos e filhas de Deus. O inimigo não pode segurar a herança do Senhor, os herdeiros de Deus, os remanescentes do Pai. Em nome de Jesus, seja anulado todas as amarras malignas, toda a opressão, toda a barreira, todo o mal, Pai, e que as pessoas se convertam, se voltem para o Evangelho, que as pessoas se voltem para a verdade, que as pessoas se voltem para o coração de Deus. Ó meu Pai querido, ó Pai de amor, ó Pai de misericórdia, abençoa mesmo, grandissimamente, ó Pai, essa etapa da Santa Ceia hoje, e a etapa da festividade da Igreja Gloriosa. Senhor, toca nos coração, e venha vidas para congregar, para batizar, para envolver na visão de Deus. Venha vidas, ó Pai, para Te servir com amor e alegria, porque a obra é Tua, ninguém pode detê-la, ninguém pode impedir o mover de Deus. Pai, a obra é Tua e ninguém pode ser, ó Pai, barreira para Deus. Agindo Tu, quem vai impedir a operação de Deus? Senhor, e tudo que Tu falou e mostrou está sendo pregado, tudo que Tu tem autorizado está sendo ministrado, porque Tu não faz nada sem se revelar e falar aos Teus servos, os profetas. Senhor, está sendo liberada a palavra para ela cumprir, está sendo revelado os segredos de Deus, os segredos, ó Pai, da intimidade com Deus, para a palavra cumprir, e temos certeza num grande avivamento. Opere em mais esta manhã de oração, Pai, assim está entregue mais esse dia a Ti, ó Pai, que venhamos agir como Deus chamou Jacó, e também Deus chama Tiago, que torna um apóstolo do Senhor, um dos 12. Senhor, que esta visão torne clara para nós. Cada situação que enfrentarmos, devemos agir não como serpente, mas como vermes de Jacó. Louvado o nome de Jesus. Confirma, Pai, tão grande avivamento para o Teu povo, para a Tua igreja. Confirma abundante vitória para todos os presentes, ó Pai, porque aqui reunimos nesta manhã para orar, para clamar, para suplicar avivamento, para pedir misericórdia, para que Teu Espírito toque nos corações das pessoas,
para servir a Deus com alegria, para renovar a aliança com o Senhor, porque o tempo está próximo da volta de Cristo, do arrebatamento. E mais do que nunca devemos, ó Pai, mais do que nunca devemos, ó Deus, esperar na Tua misericórdia, na Tua clemência, Pai. Mais do que nunca devemos estar fiéis, ó Pai, para o dia do Senhor que se aproxima. Aviva a Tua obra, aviva o Teu povo, aviva a Tua igreja, Pai. Levanta mesmo mais e mais, ó Pai, colunas inabaláveis na Tua igreja. Receba este clamor, esta súplica, essa petição, ó Pai, de avivamento, e profetizamos, Pai, que todos venham, e ninguém pode ser retido nem segurado, ninguém pode ser impedido, o inimigo não pode prender os filhos e filhas de Deus. Pai, que muitos se livrem, que muitos, Pai, tenham a convicção do poder de Deus, que muitos, ó Pai, sejam tocados por Deus a vir e começar uma nova história de avivamento, de igreja agradável aos olhos de Deus. Assim profetizamos, Pai, que todos se renovem em unção, em poder, em virtude, em graça, em alegria e gozo do Espírito Santo. Confirma mesmo, ó Pai, tão grande avivamento em mais esta manhã profética de oração. Está entregue a Ti esse dia e consagrada a grande Santa Ceia, a última do ano, logo mais à noite, e as festividades da Igreja Gloriosa na semana que vai se seguindo. Confirma o Teu querer, o Teu efetuar. Senhor, abençoa o lar de todos nós, a casa, a família, a parentela. Abençoa todos os fiéis, ó Pai, e que todos venham, ó Pai, ser tocados, movidos pelo poder do Teu Espírito. Vida abundante para todos, ó Pai, é a nossa oração nesta manhã profética. Aviva a Tua igreja, o Teu povo, Pai, e assim, ó Pai, encerramos esse período de oração, de intercessão nesta manhã, e declarando: entregue esse dia a Deus, entregue a Ti a Santa Ceia logo mais à noite, entregue a Ti as almas, os corações e as pessoas, para aqueles que Tu permitir vir, venham de todos os lados, para receber o mistério de Deus e serem renovados e crescer cada vez mais como altar propício para Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o